A pesquisa além dos tubos de ensaio, que extrapola os limites do laboratório, que agrega valor, que inova, que cura. A ciência numa brincadeira de criança ou em descobertas inusitadas, capazes de reverberar por gerações a fio. Afinal, cera de ouvido para diagnosticar um câncer, borracha para apagar uma ferida, um pedaço de papel para identificar substâncias nocivas no leite. Historicamente, essas e outras descobertas dos pesquisadores brasileiros precisam de investimento público para sair do papel e beneficiar a população. Na competição da escola, o foguete de sucata da Yasmin foi o que chegou mais longe, não tanto quanto a estudante pretende chegar. Eu já pensei em ser médica, astronauta e cientista. É uma coisa, sei lá, que pra mim parece magia. Um dia a gente pode viver em Marte, entendeu? Não tem limite. Cientistas descobrem muitas coisas na vida, descobriram muitas coisas até hoje e vão continuar descobrindo. Talvez eu queira ser cientista quando eu crescer. Sensacional. Você percebe no olhar do estudante exatamente o entusiasmo, né? O despertar para a ciência. Quanto mais cedo, né, você instigar a curiosidade na criança, isso vai com certeza colaborar para a formação de uma pessoa crítica, com uma pessoa com um olhar diferenciado, tanto para a ciência quanto para a tecnologia. Luan já foi esse menino curioso, destaque da turma e generoso com os colegas. Passou no concorrido vestibular de Engenharia Civil da Universidade de Brasília antes mesmo de concluir o ensino médio. Era só o começo de uma jornada que ele não trilha sozinho. Eu entendi que a pesquisa era um caminho muito iterativo, assim. Era uma coisa que você faz e você recebe, você faz, você recebe e você vai melhorando. Não só você, mas todos que estão ali ao seu redor. Nada adianta você fazer uma pesquisa para você. Você tem que fazer uma pesquisa para tentar resolver problemas que as pessoas possam estar tendo. Luan acabou se tornando o mais jovem brasileiro a concluir o doutorado, com apenas 22 anos. Com um vasto currículo de publicações e participações em congressos já durante a graduação, o recém-formado engenheiro civil foi aceito direto no doutorado, sem escala no mestrado. Luan foi meu aluno de graduação na disciplina de geotecnia. E logo numa primeira avaliação, ele se mostrou em destaque com a sua resposta. E aquilo despertou em mim um interesse por procurar dele e saber o que ele poderia ter de interesse em relação a isso. A irmã mais velha, também engenheira, foi outra inspiração para Luan. Hoje ela mora nos Estados Unidos e, mesmo de longe, não esconde a admiração pelo irmão prodígio. E todas as vezes que eu vejo todas as publicações dele, ele levando o nome do Brasil das pesquisas que ele faz e mostrando tudo isso no mundo inteiro, que inclusive ele já viajou para um monte de lugares, sempre é uma coisa que me deixa muito feliz, porque, que nem eu falei, ele teve todas as oportunidades que ele podia, mas ele quis continuar e devolver esse conhecimento, desenvolver o nosso país, que é uma coisa muito importante. Ao longo dessa minha trajetória, eu recebi apoio de várias agências de fomento, né? Seja a CAPES, CNPq, as Fundações de Apoio à Pesquisa, próprio Ministério da Educação. Então, foi uma série de investimentos que foram feitos em mim e que eu sinto que eu devo retribuir isso de alguma forma, né? Então, ficar no Brasil, para mim, é uma coisa importante por isso, para poder devolver um pouco isso. No início do século XX, um outro jovem despontava no Brasil. O baiano Anísio Spínola Teixeira revelava-se um grande entusiasta da escola pública no país. Depois de uma intensa jornada na área da educação, Anísio Teixeira foi convidado em 1951 pelo governo Getúlio Vargas a liderar uma campanha nacional para aperfeiçoar o pessoal de nível superior, conhecida como CAPES. Era o início de uma política pública que ajudaria o Brasil a desenvolver a pesquisa e a ciência ao longo das gerações. Em 1952, já no ano seguinte, ela começa concedendo, de uma maneira muito interessante, 3 bolsas apenas. Uma na área de música,
e outras 2 na área de agronomia e antropologia, que são bolsas já naquele momento voltadas à formação internacional. Então, nasce com este fomento, não é? E depois a gente tem uma linha histórica nessas concessões, que hoje colocam a CAPES num número belíssimo de incentivo à ciência, que é a concessão no âmbito da pós-graduação de quase 100 mil bolsas. 70 anos depois, os desafios são outros. Um dos maiores é a Covid-19. Desde maio de 2020, poucos meses após o início da pandemia, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto Vital Brasil e da Fundação Oswaldo Cruz desenvolvem um soro a partir do plasma de cavalos para defender o organismo afetado pela doença. Eles descobriram que os anticorpos produzidos pelos equinos podem ser até 100 vezes mais potentes que os anticorpos dos humanos contra o novo coronavírus. O cavalo é usado há mais de 100 anos na produção de soros hiperimunes. É uma característica do cavalo ser um grande animal, né, um animal de porte grande, produzir sangue em quantidade. Ele produz em quantidade e qualidade também. Tá? A qualidade da produção depende do antígeno. Se o antígeno é bom, o cavalo produz muito anticorpo, né? Então, tendo certeza que esse antígeno era um bom antígeno, inoculamos nos animais, né? Isso já foi feito, essa parte de inoculação foi feita no Instituto Vital Brasil, o acompanhamento foi feito lá e cá, né, aqui no laboratório, né? Mas ao longo de 6 semanas, os animais foram inoculados semanalmente, uma vez por semana, com a proteína. Primeira grande surpresa foi que de início, como acontece quando se inocula o antígeno, né, o mesmo ocorre com as vacinas, né, o título era baixo, mas já na partir da 3ª inoculação, o título de ELISA, né, de resposta à proteína S, ficou muito alto, da ordem de 1 milhão, só para dar uma escala, né. E aí ficamos muito animados, tanto que até resolvemos usar apenas essa proteína para a produção do soro. Um estudo que promete reduzir a carga viral de pacientes leves e moderados para evitar que a Covid evolua para quadros mais graves. Nós acreditamos que o melhor paciente é aquele paciente, ainda mais agora com essas novas variantes, que ele entrou no hospital já com sintomas, e que ele ainda não está naquela fase de ventilação mecânica. Mas a gente vai exatamente usar o soro para evitar que ele chegue nessa fase quando a virose ficou muito mais uma doença, muito mais doença sistêmica, né? A expectativa é que o Instituto Butantan e a Fundação Ezequiel Dias também entrem no circuito de produção do soro anti-Covid. O soro, desenvolvido pelo Instituto Vital Brasil, aguarda a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para os testes clínicos. Essa junção, o financiamento da FAPERJ, no caso aqui nosso, e o apoio agora da CAPES, foi a equação perfeita, né? E mão de obra super qualificada em todos os centros. Porque esse tipo de mão de obra você não produz de repente. São 10, 15 anos para você ter um técnico, né, em condições de comandar, conduzir ou participar de um projeto desse. No caso da Covid-19, trata-se de uma ação emergencial. A ciência e o fomento não poderiam estar alheios a uma necessidade que é não só nacional, como, na verdade, uma necessidade internacional. São várias as ações, mas como investimentos iniciais, a CAPES disponibilizou e disponibiliza em bolsas cerca de 200 milhões de reais para ações de amenização, prevenção e combate também às questões ligadas à pandemia. A produção brasileira de soros feitos com plasma de cavalos já vem de longa data. E agora, junto com as vacinas, o soro anti-Covid é como uma luz que aparece nesse longo túnel da pandemia. A esperança aí possibilitar um tratamento
né, para pacientes leves e moderados, né, que a gente acha que dá para ser usado e o resultado parece ser, a hipótese é que seja muito promissor. Esperança é o que também representa essa outra pesquisa da Universidade Federal de Goiás. No laboratório do Dr. Nelson, a ordem é enxergar o que ninguém vê. As grandes inovações na ciência são feitas com aquilo que ninguém se espera, com aquilo que normalmente ninguém trabalha. Quando você une uma coisa que você não dá valor, como a cera de ouvido, com algo muito importante, que é o câncer, por exemplo, você faz aquilo que é chamado de ciência disruptiva. Você abre novas fronteiras dentro da ciência. Depois de anos de pesquisa, o professor descobriu que a cera de ouvido é muito mais do que uma barreira para proteger o ouvido de poeira e micro-organismos externos. Produzida por glândulas sebáceas, a cera carrega um verdadeiro retrato do nosso metabolismo. O cerume, ele acaba que é uma representação de todo o metabolismo do indivíduo, né? É ao contrário de outras amostras, né, como sangue e urina. Então, o cerume acumulando diversos compostos orgânicos, a gente consegue ter uma noção geral de como que está funcionando o metabolismo desse paciente. E com isso a gente consegue identificar algumas diferenças entre os pacientes sadios e os pacientes doentes. Quando o câncer está ocorrendo, várias alterações nesse metabolismo lipídico ocorrem. E é possível detectar essas alterações na composição química da cera de ouvido. Então, quando há alguma alteração, nós podemos apontar que alguma desordem metabólica, alguma doença está ocorrendo. Basta uma pequena amostra. A análise do cerume consegue identificar 158 substâncias metabólicas. Dessas, 27 indicam se há ocorrência de câncer. O resultado do chamado serumenograma sai em apenas 5 horas. Um método rápido, barato, indolor e até mais eficaz que outros meios diagnósticos tradicionais, de acordo com o pesquisador. Nós temos vários exemplos de voluntários que participaram do trabalho conosco, onde os médicos afirmavam que nós estávamos com falso positivo e aí depois de um tempo o câncer aparecia, ou então pelo uso de técnicas mais caras, mais sensíveis, o câncer era diagnosticado. Foi o caso do José Luiz, que já havia tratado um câncer no passado e aceitou participar da pesquisa da UFG no final de 2019. Quando fui convidado para fazer parte dessa experiência, eu já estava com pouco mais de 6 anos desse tratamento e, portanto, os exames vinham indicando uma normalidade total, que eu estava curado do câncer, né? Então começa aí a experiência de eu ter constatado a presença de novo do câncer no meu organismo através desta pesquisa. O pequeno linfoma de 8 milímetros quase passou despercebido pelo PET-scan, exame de alto custo considerado atualmente um dos mais precisos para detectar tumores. Eu poderia continuar mais uns 10, 12 anos, ele se desenvolvendo ali sem eu perceber, até que ele pudesse vir a ser constatado, né? Então, o fato de eu ter diagnosticado muito precocemente a presença dele no organismo foi da maior importância. Quer dizer, não devemos ficar com medo, não devemos estar apavorados, mas sim agradecer de você saber que tem a patologia que precisa tratá-la. A pesquisa hoje é conduzida pelo doutorando e bolsista da CAPES, João Marcos. Ele assina com o professor Nelson e outros 7 pesquisadores o artigo científico que relata a descoberta num renomado veículo da comunidade científica mundial, ligado à revista Nature. Creio que em cerca de 5 anos nós conseguimos já ter esse diagnóstico pronto para a população, disponível para que todo mundo possa usufruir dele. Mas isso carece de validações, isso carece de acompanhamento, de financiamento e de participações de grande parte da comunidade científica e tecnológica. Há uma grande vantagem para a população que essa pesquisa continue e se consolide. E vou mais longe, né? Importantíssimo que o Sistema Público de Saúde, o SUS, incorpore isso como exames de controle no sistema.
fim do século XIX e início do século XX, o Brasil viveu o auge do ciclo da borracha. A extração do látex da seringueira nativa da Amazônia se sobressaiu até sobre as lavouras de café no período. Mais de 100 anos depois, esse rico insumo vegetal seria usado por pesquisadores aqui da Universidade de Brasília para fins terapêuticos, para melhorar a vida de quem sofre com as complicações de uma doença crônica, o diabetes. O chamado pé diabético causa cerca de 50 mil amputações por ano no Brasil, um impacto social e econômico. E foi do Laboratório de Engenharia em Biomedicina da UNB que saiu uma borracha capaz de tratar as feridas causadas pelo diabetes. O látex ele já é há muito tempo estudado na área da saúde, na área médica. E ele é um látex nacional. Ele tem uma especificação da sua árvore matriz, né, da seringueira Brasilis. Depois do início da pesquisa com látex, agregou-se a emissão de luz de LED, trabalhando na junção da luz de LED com o látex, aonde identificou-se o aumento, né, da cicatrização das feridas. A fototerapia é feita com esse aparelho batizado de Rafa, palavra de origem hebraica que significa cura. Para chegar a esse resultado, já testado com sucesso em 90 pacientes e pronto para ganhar o mundo, a pesquisa contou com a participação de 150 profissionais de diversas áreas desde 2005. O Vladimir faz parte da nova geração de cientistas do Rafa. Ele recebe uma bolsa de doutorado para dedicação exclusiva ao projeto. A missão agora é levar o experimento para além da universidade. Eu me sinto parte dessa mudança, né? E assim, fico muito feliz e grato de estar participando de um projeto que pode impactar a vida e trazer uma qualidade de vida para as pessoas. Distante dali, a 35 quilômetros do campus da UNB, mora o Antônio, que por pouco não perdeu a perna por causa de uma ferida de pé diabético. Já sem nenhuma expectativa de melhora, depois de um longo período de internação, ele conheceu o Projeto Rafa e foi um dos últimos voluntários a participar dos testes clínicos em 2019. E lá no hospital não estava fechando por nada? Não, estava não, porque lá eles só falam em arrancar, cortar a perna. Então, na sua opinião, esse tratamento representa uma esperança para muita gente? Muita gente mesmo. Que está nessa situação, né? Nessa situação que nem eu passei, eu garanto que é bom. A Sâmila foi a responsável por ensinar a irmã do Antônio a utilizar o Rafa em casa. Foram 45 dias fazendo tudo direitinho, sem precisar ir ao hospital. O resultado impressionou a enfermeira, que hoje faz um mestrado com desdobramentos dessa pesquisa. Você vê um paciente que tratava uma ferida durante 6 meses, até 2 anos, e ver esse resultado em 45 dias é extremamente gratificante para um profissional que trabalha com feridas. Então eu espero que esse resultado, né, dessa pesquisa dê muito sucesso e que ele possa de fato ser usufruído pelo Sistema Único de Saúde. A invenção dos pesquisadores da UNB não só apagou a ferida, mas devolveu ao Antônio uma melhor qualidade de vida. Eu só não faço exercício de bicicleta, voltei a trabalhar normal, tudo. Então, com um produto desse no sistema de saúde, você deixa a população mais sadia, evitando, assim, consumir o serviço de saúde. Então, a importância de investimento na ciência é justamente você construir um ecossistema favorável para que as pessoas tenham acesso a essa tecnologia e possam usufruir, a partir dela, uma vida mais saudável. A seringueira, capaz de curar, é como um grão de areia na Amazônia, dona da maior biodiversidade do planeta e fonte de muita pesquisa. Temas ligados ao bioma brasileiro aparecem em mais de 800 artigos publicados só na revista científica Nature. Atrair cientistas brasileiros para o estudo da floresta e formar novos pesquisadores têm sido as metas do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia há quase 50 anos. O INPA foi uma das instituições selecionadas pela CAPES para aumentar essa produção científica e a formação de pessoal qualificado na Amazônia. Um dos desafios da pós-graduação é fixar
os pesquisadores na Amazônia, né? Então, esse programa, ele permite que os discentes, depois de formados, de mestrado e doutorado, né, depois dessa carreira, a gente consiga mantê-los trabalhando nessas linhas de pesquisa, que é um desafio hoje de todas as instituições de pesquisa no Brasil. A CAPES, ela vem mostrando para a gente que tem sim, né, investimento na pesquisa, que eles trabalham com vários projetos que visam esse desenvolvimento regional, né, voltado diretamente para a sociedade regional e para os produtores regionais. O Programa de Desenvolvimento da Amazônia Legal trabalha com 3 projetos considerados prioritários pelos pesquisadores: biodiversidade, clima e agricultura sustentável. Na área de clima e ambiente, por exemplo, a gente consegue fazer estudos meteorológicos, estudos que envolvem o clima, a manutenção da floresta, como que a floresta se mantém com desmatamento ou sem desmatamento, o que isso influencia. Apesar da nossa região não tem essa tradição de grandes culturas, tá? Mas, né, nós temos os pequenos agricultores que necessitam dessa tecnologia, tá, para poder desenvolver, né, melhorar a qualidade, né, da agricultura e a qualidade da vida deles. A pesquisa é como uma gota num oceano de possibilidades. Nessa outra invenção da Universidade Federal de Goiás, basta um pingo de leite nesse sensor eletroquímico feito de papel para detectar a presença de substâncias indesejáveis que podem fazer mal à saúde. Todo o processo é liderado pela jovem Bárbara, de 25 anos. Goiás, né, ele é um dos principais produtores de leite aqui no Brasil e que esse produto ele é muito alvo de adulterações e que geralmente os métodos que são utilizados para detectar esse tipo de adulterante são bastante dispendiosos. O sensor de baixo custo já é capaz de detectar a presença de água oxigenada e ureia, além de verificar o grau de acidez no leite de vaca. A análise é feita em 5 minutos. O resultado positivo levou os pesquisadores a criarem um novo modelo com esta fita de papel, que inclui a detecção de mais 4 substâncias no leite: amido, formol, água sanitária e ácido ascórbico. A equipe do laboratório, coordenado pelo professor Wendel, já recebeu um prêmio de inovação que ajudou a construir as novas instalações. Agora, os pesquisadores tentam emplacar uma startup do sensor do leite. A gente consegue ver o brilho no olhar desses alunos desenvolvendo, né, uma pesquisa com alta importância e buscando resolver um problema crônico hoje, que é a questão da adulteração do leite, né? A nossa ideia é todo mundo poder utilizar esses dispositivos, né? Tanto o pessoal do laboratório quanto o consumidor final. Na sua própria casa, já pegar o dispositivo e já fazer a análise do leite. A ciência, ela é o passaporte para o futuro, para o desenvolvimento. Você tem um potencial enorme nessa área de biotecnologia, na área dos recursos, né, dada a nossa biodiversidade para a busca de terapia. Quer dizer, é infinito. O país tem essa possibilidade, tem um sistema de universidades muito consolidado, institutos de pesquisa. Tem faltado financiamento, né? Assim, esse é o problema. Então, maiores incentivos são fundamentais para programas que têm demonstrado de forma efetiva contribuições científicas. Isso coloca a geotecnia nessa posição e a gente espera esse olhar cuidadoso aí dos órgãos fomentadores e do nosso governo nessa direção. Que, de fato, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que nasceram não por vontade política do atual governo, mas nasceram devido à pandemia, ao lockdown, à estagnação da economia. A CAPES ela usa recursos do orçamento que são recursos que vêm dos tributos que são arrecadados. Se não há tributo a ser arrecadado, naturalmente, esse monte mor de recursos, ele diminuiu. Nós temos um cenário de expectativas frente ao Ministério da Economia de restabelecimento das nossas verbas orçamentárias. Mas a parte boa é que
até o momento. Não há assim, nenhum tipo de suspensão de benefícios. Todas as bolsas no país providas pela CAPES vêm sendo mantidas e honradas como um compromisso assumido com a ciência. Um país se desenvolver, tá, precisa, tem a necessidade, tem que ter ciência, tem que ter educação e tem que ter ciência. Sem ciência, o país não vai ser desenvolvido. E pensando também nas futuras gerações. Tá? Nós temos que pensar, né, nessa geração que está surgindo, tá? E eles têm que buscar esse conhecimento. Tá? E nós temos que dar essa oportunidade para eles, oferecer essas oportunidades para que eles possam, né, ter um futuro melhor. É isso que nós pensamos. Música